A gente vai dar continuidade, né, ao livro do Gênesis. Eu acho que o livro do Gênesis, talvez com o Êxodo, seja o livro que a gente vai mais se prolongar no estudo, né, porque a gente está 4 dias estudando o livro do Gênesis, né, esse já é o 3º dia, porque ele é muito importante. A gente viu, né, que, por exemplo, no livro do Gênesis a gente identificou os principais inimigos do povo de Israel, que a gente vai ver lá na frente. No livro do Gênesis eu vou começar a falar um pouco, eu acho que hoje vai dar tempo para falar um pouco das tribos, dos filhos de Jacó, que você vai ver que vai ajudar a identificar um pouco quando for estudar os outros livros. Por isso é tão importante o livro do Gênesis. Como eu acredito que vai ser importante o livro de Isaías, né? Eu até tinha comentado que essa passagem que a gente vai estudar hoje, que é Gênesis 22, quem tiver com a Bíblia já abra em Gênesis 22. Quem tiver com a Bíblia abra já em Gênesis 22, porque a gente vai falar do sacrifício de Isaac. E a gente vai ver o porquê é tão importante o sacrifício de Isaac para todo o Antigo Testamento. Alguns estudiosos equiparam o sacrifício de Isaac, o Gênesis 22, a Isaías 53. E Isaías 53, o que é que a gente vai ver lá? Já profetizando o Messias, né? A vinda do Messias, a vinda do servo. Isaías 52 e 53. É mais no 53, mas começa a ler do 52 para poder entender o 53. Então, fica como tarefa de casa, você lê Isaías 52 e 53, que vai ser, que eu acho que complementa o que a gente vai ver hoje. Vou passar aqui bem rapidamente no que a gente já viu. A gente viu sobre a história da criação no começo, presença da Trindade Santa, já no Gênesis. A gente falou um pouco da genealogia dos patriarcas, né? Começando lá de Adão, passando pela genealogia de Caim, de Sete, falamos de Noé, a genealogia dele, demos um pouco de destaque, não foi? Aos filhos de Cã e de Sem, a linhagem dos dois, porque a gente vai começar a enxergar que a linhagem de Cã traz os principais inimigos do povo de Israel. Aí eu citei aqui alguns. A gente falou da genealogia de Abraão, demos um destaque um pouco a Melquisedeque, né, o sacerdote do Deus Altíssimo, que ele está presente no cânon romano, né? A gente falou um pouco de Israel, de Isaac, da genealogia de Abraão, demos destaque a cada um personagem que participa e a importância dele, né, para a história do povo hebreu. Falamos de Rebeca, de Ketura, não sei se vocês lembram, né? Após a morte de Raquel, foi após a morte de Sara, a esposa de Abraão, né? A segunda esposa de Abraão, Ketura. Falamos de Esaú e de Jacó, né? Que desde o ventre da mãe eles já lutavam pela primogenitura, né? Jacó enganador, a gente vai ver ainda hoje, né? Jacó já foi enganado por Labão, que fez ele se casar com Lia antes de se casar com Raquel, né? E a gente vai ver que ele vai ser enganado novamente. Alguns estudiosos dizem até que é o karma dele ser enganado. Quando a gente for estudar a história lá de José, né, que Jacó foi enganado pelos filhos, acreditando que seu filho morreu, né? O enganador foi enganado. E a gente falei bem rapidamente da genealogia de Jacó, especificamente um pouco de cada um dos filhos de Jacó e a história de José, que conta como o povo hebreu chegou lá no Egito, né? Que depois disso passou lá a ser escravizado, né, durante tanto tempo. A gente contou um pouco da história de Noé e a aliança eterna, a corrupção da humanidade, as duas teorias, né, o que quer dizer o Filho de Deus se casaram, tiveram filhas com
viram as filhas humanas, né, que eram bonitas, e tiveram filhas e filhos com elas, né? E assim surgiu a corrupção da humanidade, as duas teorias, né, que a gente viu da última vez. O dilúvio, né, ele como sendo universal, a cronologia do dilúvio. E a gente hoje, nós vamos ver o sacrifício de Isaac no Monte Moriá. Lembra que eu disse que essa é uma das passagens mais importantes, não do Gênesis, mas de todo do Antigo Testamento, porque ela vai separar, ela é tão importante que a resposta dada por Abraão vai trazer consequências para toda a história do povo de Deus. Porque se Abraão negasse o sacrifício, tudo, claro que Deus sabe tudo que tem no coração de Abraão, né? Se Abraão negasse, a história do povo de Deus não iria acontecer. A história do povo de Israel não iria acontecer. Por isso que é tão importante. E além disso, a gente vai ver outro ponto importante. Eu não sei se vocês leram Gênesis 22. Eu depois leia o Gênesis 22. Leia com o máximo de capricho possível, pausando, refletindo em cada versículo, porque existe uma mensagem profética, alegórica ali nesse Gênesis 22, que eu espero que antes de que eles enxerguem. Que mensagem profética é essa, né? Vamos lá. Tem um pouco de texto aqui, tem muito texto, na verdade. Se você tiver com Gênesis 22, eu coloquei alguns versículos para a gente ler, porque eu quero dar destaque a esses versículos. Se você já leu, ótimo, é bom que a gente relembra. Se faz tempo que você leu, a gente vai relembrar agora. Por que eu coloquei esses versículos aí? Eu queria dar destaques a eles. A gente vai ler bastante calma, cada um. O versículo 2, lembrando que eu estou usando a tradução Ave Maria. Minha Bíblia aqui bem pobrezinha. A Bíblia Ave Maria, eu estou usando essa versão. Olha o que diz o versículo 2. Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Pega essa palavra. Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Filho único, filho que tanto amas. A gente vai ver qual a importância, né, desse filho único que tanto amas. Versículo 5. Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Isso ele disse para quem? Abraão disse para os servos. Olha o que ele diz. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Nós dois voltaremos a vós. Abraão sabia que estava indo sacrificar Isaque. Por que ele disse, voltaremos a vós? Voltaremos aos servos. Porque ele disse, nós voltaremos. Vá refletindo. Olha o versículo 6, o que diz. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Repara. A lenha do holocausto, a lenha do sacrifício foi colocada nas costas de Isaque para ele carregar até o local do sacrifício. Quem carregou a lenha, a madeira do próprio sacrifício? Isaque. Não sei se vocês já estão enxergando alguma mensagem profética aí. Vamos para o versículo 7. Temos o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quem aqui questiona isso para Abraão? Isaque. Onde é que está o cordeiro do sacrifício? O que é que Abraão responde? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quem vai providenciar o cordeiro do sacrifício? Deus.
E cadê o cordeiro? Quem é o cordeiro do sacrifício? Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num espinheiro. O carneiro estava preso pelos chifres em um espinheiro. O espinheiro estava... Eu fico imaginando a cena, né? O carneiro lá, o espinheiro lá e o carneiro lá preso, ou seja, o espinheiro pegando toda a cabeça do cordeiro do sacrifício. Já estão conseguindo enxergar aí alguma coisa, alguma mensagem? E o versículo 18. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Por tua descendência. Ele diz, por tuas descendências, ou pelos teus descendentes. Não, ele diz, por tua descendência, todas as nações serão abençoadas. Por tua descendência. A tua descendência. Todas as nações serão abençoadas. Eu dei destaque, Rubiana, já dando aí spoiler, né? Eu dei destaque a algumas palavras para que a gente comece a visualizar e a ter essa visão do que esse Gênesis 22 e por que ele é tão importante para toda a história do povo de Deus. Primeiro, essa questão do filho único. Se a gente for para... Lembra da Bíblia de Alexandria, né? A 70ª, que foi a Bíblia traduzida por Alexandre, né? Por isso chamada, né? A Bíblia de Alexandria. Ela, todo local, nesse Gênesis 22, onde ele coloca filho único, ela traduz para filho amado. Apesar que essa tradução, ela já traz, né? O seu filho amado, né? O filho amado. E se a gente for lá para Mateus 3,17, se você abrir sua Bíblia em Mateus 3, Mateus, Marcos e Lucas e João, é a ordem dos evangelhos, ou seja, Mateus é a primeira, Mateus 3,17. E quem é chamado do filho amado? Cumpriu-se então, Mateus 3, versículo 17, cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Não, estou errado, peraí. Poxa, eu estava em Mateus 2,17, é Mateus 3,17, desculpa. Mateus 3,17. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Quem era o filho amado? O filho muito amado. O filho tanto amado pelo Pai. Mateus, ele fala, o filho amado é Jesus. Ou seja, quem era o filho amado? Jesus. Quem é o filho amado? Isaac. Aí a gente já começa a fazer um paralelo. Voltaremos. Lembra aquela passagem que eu destaquei, né, que Abraão diz para os seus servos: nós voltaremos após adorarmos a Deus. Pela fé, Abraão, se você reparar, ele já antecipa que ele vai voltar seguro com Isaac. Se necessário por algum milagre, alguma ressurreição, ele não sabia como, mas ele tinha fé que Isaac iria retornar. Por quê? Porque Deus disse para ele: a tua descendência virá através de Isaac. Como assim? Bora abrir de novo no Novo Testamento, lá em Hebreus. Hebreus 11, 17. Isso é um pouco longo. Hebreus 11, 17, até o 19. Olha o que diz Paulo. Hebreus 11, 17. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaac, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaac.
Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. O que é que Paulo está nos dizendo ali? Olha, Abraão foi na certeza que Isaac ia voltar, porque Deus tinha prometido que sua descendência ia vir através de Isaac. Ele podia descer lá a faca do sacrifício, o anjo segurou antes, né, do sacrifício acontecer, mas ele tinha certeza, mesmo se a faca entrasse, alguma coisa ia acontecer. Nem se fosse preciso, eu ia dizer Jesus ressuscitasse, nem que fosse preciso Deus ressuscitasse Isaac. Ou seja, a fé de Abraão teve esse retorno. Eles voltaram para o povo. Quem também voltou? De forma diferente. A gente vai ver isso com mais detalhes, né? Eu vou criar assim, a gente vai aumentando o nosso entendimento até chegar à conclusão que eu quero que vocês cheguem, né? Eu acho que vocês já chegaram a essa conclusão. Amarrou o filho, né? Veja, a tradição judaica, o que é que ela diz sobre essa questão de Isaac? A Bíblia não diz quantos anos Isaac tinha, né? Quantos anos ele tinha. Mas, sabe, assim, a tradição judaica, ela diz que acredita-se que Isaac já estava na idade adulta. Por quê? Ele era velho o suficiente para carregar a própria lenha do sacrifício. E não eram gravetos, né? Provavelmente eram algumas toras mais pesadas de lenha, né? E com isso, né, a gente pode sugerir que Isaac deu o próprio consentimento para ser amarrado. Então, a tradição judaica, ele acredita que o Isaac ele foi por vontade própria para ser sacrificado. Ele se entregou para o sacrifício. Isso é o que a tradição judaica traz, né? Que a gente vai se aprofundar mais nisso. E a questão aí do Cordeiro de Deus, né? Quando Abraão diz, o Senhor providenciará. Deus vai proporcionar um cordeiro para o sacrifício. Deus vai trazer esse cordeiro. Aí eu trago uma passagem de João 1:29. Toda vez que eu vou lembrar a ordem dos evangelistas, eu lembro daquela música. João, Mateus, Marcos e Lucas. Só que eu sei que Mateus é o primeiro e não João é o último. Então, primeiro capítulo de João, versículo 29. O que é que João fala quando vê Jesus? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro? Jesus. Deus providenciou o Cordeiro. Naquela hora ele providenciou, mas ali ainda não era o Cordeiro. Que a descendência, o Cordeiro ele irá vir através dessa descendência de Abraão para salvar todas as nações. Não só a descendência de Abraão será salva, mas todas as nações serão salvas. E no final, né, ele diz, né, porque me obedecesses, irei abençoar o mundo através da descendência de Abraão. A obediência de Abraão, ela é recompensada, né, com as bênçãos para seus descendentes e para todo o mundo. Né, eu acho isso importante porque toda a bênção, né, ela vinha através da linhagem, né? Existia essa questão dos estrangeiros, né, que não eram bem vistos pelos patriarcas, né? E aí o Senhor diz, olha, todas as nações serão abençoadas através da tua descendência. A gente vai ver isso melhor. Não é através de teus descendentes, mas através da tua descendência. Vê o que Paulo diz lá em Gálatas. Gálatas 3,
Gálatas 3. Vê o que Paulo diz. Gálatas 3, versículo 7. Vou ler bem rapidamente, porque é longo também. Versículo 7. Sabeis, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé. Anunciou esta boa nova a Abraão: em ti todos os povos serão abençoados, de modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, o homem de fé. Todos os que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei, que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Eu vou pular aqui um pouco e vou lá para o versículo 15. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testemunho for feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz aos seus descendentes, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua descendência, isto é, Cristo. Anote aí, lembra que eu gosto sempre de Catecismo da Igreja, no parágrafo 706. Então, prestando atenção, né, para onde está chegando todo esse Gênesis 22. Olha o que diz aqui, 706, Catecismo da Igreja, 706. Olha, isso é a igreja, né, o magistério da igreja que está dizendo. Contra toda esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Nela serão abençoadas todas as nações da terra. Esta descendência será quem? Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo reunirá os filhos de Deus dispersos, a comprometer-se por juramento. Deus já se compromete a dar seu Filho bem-amado, e o Espírito da promessa que prepara a redenção do povo que Deus adquiriu para si. Olha o que diz o Catecismo da Igreja, olha o que diz Paulo lá em Gálatas, né? Quem é a descendência? Cristo. Cristo é essa descendência que vai trazer a salvação e a bênção, e vai levar a bênção para todas as nações. Aí Paulo, né, ele provoca nessa questão do juramento, né, e prefigura o Cristo como o descendente de Abraão que vai trazer essa salvação. Aí agora a gente vai ver essa questão, Abraão, pai da fé. Como é que a gente vai ver toda a história de Abraão, como é que ele cresce espiritualmente, né? Que, assim como na vida da gente, né? A gente não vai ter uma fé de uma hora para outra. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Nesse Gênesis 22, né? O livro do Gênesis, ele atinge sua maior intensidade, né? Ela mostra a história de Abraão oferecendo seu único filho, seu filho amado, como sacrifício lá no Monte Moriá. Ou seja, é a maior prova de fé de Abraão. Ou seja, Abraão nos mostra uma história de confiar por completo em Deus, independente das consequências, independente do seu limite confortável, né? Independente das circunstâncias, né? É acreditar, por mais que o que Deus nos pede vá confrontar uma de suas promessas. Porque qual era a promessa de Deus para Abraão? A sua descendência virá através de Isaac. E sacrificar Isaac confrontava Abraão com a própria promessa de Deus. E mesmo assim, Abraão
foi obedecer a Deus, sacrificar Isaac, mesmo que aquilo fosse contra a promessa de Deus. Por isso que ele é conhecido, né, como o pai da fé. Ele confiou por completo em Deus. Deus prometeu, mas ele disse que era para sacrificar, eu vou por completo. E aqui eu mostro um pouco do crescimento espiritual de Abraão, né? Essas 4 etapas. Inicialmente, Abraão ele é convidado para deixar sua casa, lá no Gênesis 12, né? E partir para a terra de Canaã em direção do Senhor. O Senhor, ele pergunta, mas onde é essa terra? Vai que eu te guiarei. Vá pela fé. Mais tarde, né, ele é convidado a sacrificar animais do seu rebanho, né? Ele tira o animal, o melhor animal do seu rebanho e faz o sacrifício para o Senhor. A terceira etapa, né, o patriarca, né, Abraão, ele é convidado a sacrificar parte de si mesmo em uma aliança de circuncisão. Ou seja, ele vai arrancar um pedaço, né, da sua própria carne para oferecer a Deus aquele sacrifício. A gente vai vendo, né, um aumento da fé de Abraão crescer, né? E, por fim, qual é o sacrifício maior, né? Ele ofereceu o próprio filho, né? Deus, ele pede a vida de Isaac, o herdeiro amado de Abraão. E não existe, né, sacrifício maior do que oferecer o próprio filho. E assim, através dessa etapa, né, Abraão vai crescendo na fé, né? Até que ele entrega tudo que é mais valioso a Deus. Agora, por que ela é tão importante? Eu já falei um pouco dessa questão da tradição judaica, né? O sacrifício da amarração lá de Isaac, né? Que, pelo que eu vi na tradição judaica, eles acreditam, só para lembrar que na tradição judaica, os judeus eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não acreditam, eu lembrei até na primeira aula que a gente teve com o Alfredo, né, que, como ele disse, né, eles acreditam que Jesus é um louco, era uma pessoa, não acreditam que era o Messias, ele não era um profeta, era um louco, uma pessoa que não sabia o que fazia, né? Só no Antigo Testamento. E para eles, ele, como eu disse, né, Isaac provavelmente já estava em idade avançada e ele se deixou amarrar, ele se deixou sacrificar-se, né? E eles acreditam, né, que esse ato de Isaac, ele tem um papel muito importante lá no Monte Moriá. Ele se ofereceu como vítima voluntária de sacrifício. E que esse mérito, né, esse sacrifício, né, ele vai ter consequências futuras na direção de Israel, né? Porque toda a história do povo de Israel vai acontecer a partir desse sacrifício de Isaac. Porque se Abraão não sacrificasse seu próprio filho, se Isaac, assim como eles acreditam, não se oferecesse como próprio sacrifício, a história do povo de Deus não iria acontecer, assim como aconteceu. Aí veja como é interessante essa questão, né? Jesus seja o Messias, ele não fala, o Messias vim. Só que eles acreditam nessa questão de o Isaac se oferecendo como sacrifício, toda essa história de Isaac, e que muda a história do povo de Deus. E que muito se assemelha com a história de Cristo, né? Jesus se ofereceu como sacrifício para assim mudar a vida do povo de Deus. Ele venceu a morte, né? Pisou na cabeça da serpente. A descendência da mulher vence e pisa na cabeça da serpente. A mulher pisa na cabeça da serpente e sua descendência irá vencer a descendência da cobra. E eles não acreditam que Jesus é o Messias. Aí o que é que nos diz a tradição cristã? Eu vou repetir com mais detalhes para ver se a gente agora faz esse paralelo com o Messias, né? O filho amado, como eu já disse, quem é o filho amado de Abraão? Isaac. E o filho amado de Deus? Jesus. Os dois filhos amados oferecidos em sacrifício. Qual a diferença? Que
Um é poupado, Isaac é poupado, Jesus não é poupado, ele vai até o final, porque ele é o cordeiro imolado. A vida restaurada, né? Os dois têm a vida restaurada. Isaac tem a vida restaurada. Ele é salvo do sacrifício. E Jesus ressuscita dos mortos. Veja a semelhança que a gente está criando aí. Esse paralelo. A madeira do sacrifício, né? Os padres da igreja, né? Eles fazem esse paralelo. Isaac carregou a própria madeira do sacrifício, assim como Jesus carregou a própria cruz, o madeiro do sacrifício. Eles criam essa conexão entre a madeira carregada por Isaac com a madeira carregada por Jesus, a madeira da cruz, né? E outra coisa que a gente não presta atenção, essa questão do terceiro dia. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas e Isaac? Veja que interessante. Aí a gente vai lá para Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 4. Olha... Deixa eu abrir aqui. Gênesis 22. Veja que interessante, ó. Vou ler do começo, a partir do versículo 1. Depois disso, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Olha o que o versículo diz, o 4. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Isaque, para Abraão, assim que ele recebeu a notícia, Isaque já recebeu a notícia da morte. 3 dias depois, Isaque é libertado do sacrifício. Ele volta para o pai. Ele volta para seu pai. Assim como Jesus, 3 dias. Ele volta de formas diferentes. Jesus ressuscitou ao pai, voltou ao pai. Isaque foi libertado do sacrifício, né? O anjo segurou a mão de Abraão para que o sacrifício não acontecesse. Mas isso o quê? 3 dias depois do anúncio. Né? Liberto após o terceiro dia. E a questão, como Rubiana já colocou aí, né, da coroa do espinho, né? O carneiro preso pelo espinho, né? Preso pelos chifres no espinheiro, né? A gente pode fazer como uma representação de Jesus, que é o cordeiro do sacrifício, né? Coroado de espinho. E, por fim, o sacrifício no Monte Moriá. Esse sacrifício no Monte Moriá eu acho bem interessante, porque a gente precisa ir para o livro de 2 Crônicas, capítulo 3. 2 Crônicas, capítulo 3. Segundo livro de Crônicas, capítulo 3. Vocês encontraram? Se não encontrou, acompanha. Salomão começou a construção do templo do Senhor, onde? Em Jerusalém, no Monte Moriá. Para isso designado por Davi, seu pai. No mesmo lugar, Davi preparara na ira de Ornaã, o Jebuseu. Veja, alguns estudiosos, não existe na Bíblia clareza dizendo que esse Monte Moriá é o mesmo Monte Moriá do sacrifício de Isaac, certo? Alguns estudiosos acreditam que este Monte Moriá é o mesmo
Monte Moriá, do sacrifício de Isaac, que foi construído onde? Em Jerusalém. Nelson, desculpa, tu pode repetir? Tu pode repetir, por favor, segundo Crônicas o quê? Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Ou seja, alguns estudiosos acreditam que esse mesmo Monte Moriá, onde Salomão construiu lá o templo, que foi onde? Em Jerusalém. E Jerusalém é a cidade onde Jesus foi chamado a oferecer sua vida em sacrifício. É o mesmo Monte Moriá do sacrifício de Isaac. Veja o paralelo. Ou seja, Jesus foi sacrificado em Jerusalém, na mesma terra do sacrifício de Isaac. Alguns estudiosos acreditam. Na Bíblia não deixa essa clareza que é o mesmo Monte Moriá. Está entendendo? Mas alguns estudiosos e teólogos acreditam, né, que este é o mesmo Monte Moriá. E por conta disso, né, que eu venho repetindo que esse Gênesis 22, né, por essas características proféticas, né, ela é colocada como uma das principais passagens do Antigo Testamento, tão importante quanto Isaías 53. Por isso eu vou pedir para vocês anotarem, anota aí, Isaías 52 e Isaías 53, esses dois capítulos. Depois vocês leem também em casa, faça esse compromisso de ler esses dois capítulos, porque ele são leituras proféticas do Messias, né? Já um pré-anúncio do Cristo, né? Do servo, que será oferecido em sacrifício. Amém? Com isso, a gente termina o Monte Moriá. Por mim, acabaria aqui, mas eu queria falar um pouco mais sobre... Antes, a gente não vai falar um pouco da história de José ainda, mas eu queria falar um pouco dos filhos de Jacó. Eu não falei muito quando eu falei da genealogia dos filhos de Jacó, mas agora eu queria dar um destaque para cada um, falar um pouco. Alguns não tem muito o que falar. Se você for na Bíblia, vai ter muito das tribos, né, que se formaram, falando mais de demarcação territorial, né? Você vai ver isso muito na Bíblia de algumas tribos, né? Não é dada tanta importância, né? Outras tribos, como a tribo de Levi, de Judá, já é dado um pouco mais de importância para essas tribos, né? Aí a gente vai ver, né? No final do Gênesis, ele é dedicado aos filhos de Jacó, principalmente a José e um pouco a Judá. Mas o destaque ele é a José, né? E aí no meio não está uma das filhas de Jacó, que é Dina, que foi aquela questão, né? Que ela foi abusada, né? Por um estrangeiro, tudinho. Mas ela não está aí no meio porque ela não faz parte das 12 tribos de Israel. Eu coloquei aí um mapa para a gente ter pelo menos uma noção visual. No livro, no Pentateuco, né, ele fala um pouco, né, dessa divisão. Até no Pentateuco, se eu não me engano, no livro de Crônicas também, ele fala um pouco da divisão territorial das tribos, né? Acho que no Pentateuco não, é mais em Crônicas que ele faz mais mostra um pouco da divisão territorial. Manassés, a tribo de Efraim. E a gente vai ver isso, Efraim e Manassés, né? A gente não vai ver a tribo de José. Aí a gente vai ver o porquê a gente não vê a tribo de José, né? E sim a tribo de Manassés e Efraim. Aqui, primeiro, né? Rúben, o primogênito, né, de Jacó, que acabou que não recebeu, né, a bênção do primogênito, né? A gente vai ver o porquê ele não recebeu, né? Ele tinha boas qualidades, né, como filho, apesar de ter pecado contra o pai, né, ter se deitado com a concubina do pai, né, por isso que perdeu a primogenitura. Ele tinha boas qualidades, porque
quando ameaçaram matar, né, José, os outros irmãos, Rúben foi quem persuadiu, né, convenceu lá os seus irmãos a colocar José no poço, né, porque ele tinha esperança de quando voltar, ele livrar José, né? Ou seja, ele tinha, né, boas intenções, Rúben, né? Só que ele perdeu, infelizmente, a progenitura porque se casou, né? Se deitou com uma das concubinas do pai. Simeão, ele foi um dos que, junto com outros irmãos, né, tentaram, por causa de inveja, né, matar o próprio irmão, né, José, e ele participou desse massacre, né, dos homens de Siquém, que foram os homens que abusaram de sua irmã Dina, e junto, se eu não me engano, com Levi, né, eles participaram e foram lá, massacraram os homens lá, e Jacó condenou, né, essa ação, né, deles dois, né, juntamente com Levi. E Levi é interessante, porque Levi era uma tribo muito importante. Naqueles vídeos, no vídeo que eu coloquei lá no grupo, você vai ver que ela fala que existem várias tribos hoje lá em Israel. Só que as pessoas não conseguem se identificar a qual tribo pertencem. Tá entendendo? A única tribo que eles conseguem se identificar, que é possível dizer, é a tribo de Levi. Por quê? É a tribo dos sacerdotes. Aí ela fala, né? É fácil identificar as tribos dos sacerdotes porque... Ou seja, porque a descendência é claramente passada, né, do pai para o filho, para que seja sacerdote, né, do templo. Aí por isso é facilmente identificável, né? Ela até mostrou lá uma certidão, né? Estava em hebraico. Eu simplesmente acreditei, né, que ela disse, ok, escrito que eu pertenço à tribo de Levi. Estava em hebraico, eu não entendia nada, eu acreditei que estava realmente escrito ali, pertencente à tribo de Levi, né? E ela falou, né, que é a única tribo que é possível identificar a qual pertence àqueles descendentes, né, por causa desse costume, né, de passar de pai para filho o sacerdócio. E a gente vai ver quem é que pertence à tribo dos levitas. Já está escrito aí nos slides, mas a gente não precisava nem estar escrito aí. Por quê? Quem lê o livro dos Êxodos, lá no final do livro dos Êxodos, quem se torna sacerdote do Senhor? O irmão de Moisés, o filho, como é o nome? Arão, né? Arão, né? O irmão de Moisés. Ele se torna sacerdote. Moisés e Arão pertenciam à tribo de Levi. Profeta Samuel, da época do rei Saul, rei Davi, ele também pertencia à tribo de Levi. E os levitas, eles tinham essa responsabilidade das atividades sacerdotais. Eles eram os únicos que tinham permissão a se aproximar, né, a tocar e a carregar a arca. É tanto que eu vi que eles não tinham uma terra demarcada, né, assim como as outras tribos, porque eles ficavam espalhados entre as outras tribos, né, porque os sacerdotes tinham um pouco de cada sacerdote, um pouco de cada povo pertencente à tribo de Levi espalhados entre as outras tribos, né. Aí a gente pode citar outros profetas, né, Ezequiel pertencia à tribo de Levi, João Batista do Novo Testamento, ele pertencia à tribo de Levi, quem mais? Barnabé, se eu não me engano. Tem umas passagens que depois, se eu encontrar, eu vou procurar, que ele fala, né, que pertence à tribo de Levi, se eu não me engano, eu anotei um aqui, depois a gente vai ver.
se eu não me engano, a de Judá foi... Não, a de Benjamim, se eu não me engano, que eu anotei. Quando chegar lá na tribo de Benjamim, a gente vai ver. E a tribo de Judá? Uma das tribos mais importantes. Eu falei de todas as tribos, falei. Uma das tribos mais importantes, né? Porque Judá, ele participou lá da trama, lá, acontecida contra José, né? Mas antes de morrer, Jacó abençoou, né, cada um dos filhos, e só que ele abençoou diferente, Jacó, né? Abençoou diferente Judá, né? Lembrando que os 4 primeiros que a gente falou até agora, Rúben, Simeão, Levi e Judá, eles pertenciam a quem? A Lia. Veja que interessante, né? A descendência de Cristo, como a gente vai ver, ele vai vir de Lia. E não a bênção de Jacó foi dada não a José, mas a seu filho. Lá na frente, né, que até quem leu o livro do Gênesis, né, viu que José fala, mas esse aqui é meu primogênito. Aí Jacó sei que esse aí é primogênito, e que Efraim não é o primogênito, mas eu quero dar a bênção a ele, porque a bênção era dada a ele. E a gente vai ver depois, estudar. Hoje não vai dar tempo, mas segunda-feira a gente vai entender o porquê a bênção foi dada a Efraim, e não a Manassés, que era o primogênito. E para Judá foi dada uma bênção especial. O que é que Jacó faz, né? Jacó disse que os seus irmãos lhe prestariam homenagens e que o cetro não se arredaria de sua mão. E aí a gente, né? A descendência de Judá trazendo e o cedro, né? O legislador vem através dele, que é quem? Jesus Cristo. E eu coloquei toda a descendência de Jesus Cristo, porque aí a gente pode ver, ó. Não sei se vocês estão enxergando a imagem, dá para enxergar, dá um zoom. Tanto a descendência, Jesus Cristo, descende de Davi através de José, como através de Maria. A única diferença é que José é através da linhagem de Salomão, da linhagem do rei Salomão, e Maria vem da linhagem de Natã, mas os dois descendem de Davi, assim como é prometido que o Messias ia vir da descendência do rei Davi. E uma questão interessante que eu coloquei aí, esse termo judeus, né? Antigamente, dizia-se que judeu era aquele a quem pertencia a tribo de Judá. Só que com o tempo, né, até já no Novo Testamento, judeu era considerado todos aqueles que nasceram, moravam na Judéia. Ou seja, é só para a gente prestar atenção, né? Às vezes não confundir. No Novo Testamento, judeu, aquele que nasceu na Judéia, não obrigatoriamente pertence à tribo de Judá, mas antigamente essa palavra judeu era dada àqueles que pertenciam à tribo de Judá. E Jesus Cristo, né? Eu botei até umas passagens aí para depois vocês lerem lá na Bíblia, né? Que ele é referenciado como o filho de Davi, o leão de Judá, né? Depois vocês deem uma olhadinha nessas passagens para a gente poder, para vocês poderem entender. Quem é o filho de Davi, né? A descendência de Davi. Aí tem outras tribos aí que é pouco mencionado, né? A tribo de Dan, Naftali, que eu botei algumas passagens crônicas, né? Que falam muito da separação territorial, mas a gente não vê muitos detalhes sobre essa tribo, a não ser que essas 3 tribos aí, vai chegar um momento lá que a gente, quando for estudar os outros livros, né, que se separou, né, o povo de Israel, a tribo quando Judá e Benjamim se separou das outras 10 tribos, né, acabou que as outras 10 tribos foram atacadas pelos assírios. Isso a gente vai ver mais um pouco na frente, né? E algumas tribos, por sinal, elas são a tribo de Gade. A gente vai ver, né, que eles não falam muito,
A tribo de Gad, fala muito dos gaditas, né? Lá em Crônicas mesmo, eles são referenciados como grandes guerreiros, né? A tribo de Asser, os asseritas, né? Esses que eu listei aí são os filhos de Asser, né? Também não possuem um grande destaque no livro do Gênesis, no Novo Testamento, né? Também não vai ter um grande destaque, é sempre participando junto com outras tribos de algumas batalhas e guerras, né? A única coisa que a gente vê no Antigo Testamento, no Gênesis, é porque Asser participou junto com os outros irmãos, né? Na conspiração contra José. Issacar, assim, também, né? A gente não vai ver tanto destaque no Gênesis. A tribo de Issacar a gente vai ver participando junto com outras tribos, né? Sem muito destaque dado a ela, né? E também Zebulon, a mesma coisa. A tribo de Benjamim. Benjamim já tem um pouco mais o que se falar. Benjamim é o filho mais novo, o segundo filho de Raquel. Ela era considerada uma tribo muito combativa, né? Muito guerreira, né? E a gente vê aí algumas pessoas que pertenciam à tribo de Benjamim, né? Um benjamita, digamos assim, muito importante, é Ehud, que é o segundo juiz lá no livro dos Juízes, né? A gente vai ver que vai começar, o povo de Israel é guiado por juízes, depois é guiado por reis, né? A gente vai estudar tudo isso. E o primeiro rei de Israel, quem é? Saul. E Saul era o quê? Benjamita. Ele é o primeiro rei oficialmente de Israel, né? E depois disso, né, a linhagem real passou a ser da tribo de Judá, né? Saul, se vocês já leram a história, né, viu que ele desviou do caminho de Deus. Aí Samuel, né, o profeta Samuel foi lá e trouxe o rei Davi, né, para substituir. Ou seja, quem tinha a linhagem real antes era quem? A tribo de Benjamim, através de Saul. E depois, a quem pertenceu a linhagem real, pertenceu à tribo de Judá, iniciando do rei Davi. Aí eu botei aí São Paulo Apóstolo, que tem lá no Novo Testamento. Deixa eu ver aqui se eu anotei em algum lugar onde é a passagem. Romanos 11, versículo 1. É só para mostrar, né, que ele fala que pertence à tribo Benjamim. Romanos 11, versículo 1. Olha o que ele diz, Paulo diz, pergunta então, acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da destaque, né? Aos poucos a gente vai, quando vai ler na Bíblia, é bom que a gente vai, olha, isso aqui pertence à tribo de Benjamim. Benjamim iniciou a linhagem real, só que por pecado, né? Abraão, ou por pecado de Saul, por ter desviado do Senhor, né? Acabou perdendo essa linhagem real que foi transferida, né, para a tribo de Judá. Falou alguma coisa, Cidinha? Eu vi um comentário. Não. Tá. E São Paulo Apóstolo, né, pertence à tribo de Benjamim. E, por fim, José. José, a gente não vai falar muito da tribo de José, né, porque falar um pouco da história de José, porque a gente vai, a partir da segunda-feira que vem, a gente vai falar da história de José, e vai contar toda a história dele. O que eu posso falar aqui é o seguinte, que na Bíblia a gente não vai ver muita referência, até no mapa você vai ver que não tem referência à tribo de José. Muitas vezes a Bíblia ela fala da casa de José, fazendo referência a Manassés e a Efraim, que são os dois filhos de José, né? E é interessante, né, que a bênção foi dada a quem? A bênção de Jacó, né? Ela é dada por
para Efraim. Né? É dado, até na história do povo de Deus, é dado esse destaque maior, a história de Efraim. Né? E ela recebeu a primogenitura de Israel, Efraim. Até naquele momento, né, depois eu acredito que vocês tenham lido, né, o livro do Gênesis até o final. Eu acho que a gente está estudando o Gênesis desde o começo do mês, né? Eu acredito que deu para ler o livro todinho. Se não deu para ler, espero que vocês concluam até próxima segunda-feira, quando a gente vai concluir toda a história de José, né? Porque aí vocês vão ver a passagem, né, que quando Jacó vai abençoar Efraim, né? Aí José tira a mão do pai e fala: não, pai, esse aqui é o meu primogênito, né? Aí Jacó pega e diz: não, eu vou abençoar Efraim mesmo, né? E lá ele explica o porquê. E eu não vou dar tantos detalhes, porque a gente vai estudar a partir de segunda-feira a história de José, para assim concluir o livro do Gênesis. É isso. Aqui vai ficar, vou até tirar daqui, porque vai ficar para a próxima quarta-feira. Eu vou dar mais detalhes sobre Efraim e Manassés, né? O porquê ele recebeu a bênção no lugar de Manassés, né? Porque ele recebeu a primogenitura de Israel. Não foi Rúben, porque cometeu pecado. O filho amado era José, mas não foi José que recebeu a bênção da primogenitura. Quem recebeu foi Efraim. Pronto, aqui a gente conclui, como eu disse, né? Hoje foi cedo. Acabamos rápido. Antes de fazermos o sorteio, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento ou algo a acrescentar? Nelson. Pode falar, senhor. Oi, eu queria fazer 2 comentários em cima do que tu falou. Primeiro, assim, a gente está se aproximando do fim do estudo do Gênesis, né? Eu gosto muito de sintetizar as coisas, por isso que eu gosto de fazer tópicos, né, do que a gente está estudando, porque me ajuda a sintetizar o que é que eu estudei, o que é que eu ouvi, e eu gravo mais as informações. Para que fique bem claro até para mim mesmo, se eu fizer um grande resumo do que é o Gênesis, e aí eu vou colocar uns comentários mesmo, tu me corrige se eu fizer algum comentário errado, a gente pode entender o Gênesis como sendo o grande início da história do povo de Deus. A história da salvação, ela começa ali, o que poderia ser um fim, né, quando Deus escolhe Adão e Eva para viverem no paraíso e constituir o povo eleito. O homem, por sua livre e espontânea vontade, escolhe o pecado e se afasta de Deus. Mas é justamente o que poderia ser um fim, deu-se o começo, né? E aí a gente percebe que Deus ele vai trilhando a história do povo a fim de, vamos dizer assim, purificar a genealogia que vem de Adão e Eva daí por diante, para daí realmente concretizar esse plano de ter um povo eleito, um povo escolhido. Se antes o povo eleito era Adão e Eva e todos aqueles que viriam da descendência de Abraão, a partir do momento em que Jesus se configura e nos mostra Deus como Salvador, apresenta a nós o Senhor, a partir dali, todo aquele que tem fé passa a ser povo eleito, né? Nós vemos que até certo ponto, de Gênesis até o Novo Testamento, quando Jesus já surge, né, e começa a caminhar no meio do povo, eu lembro muito daquela passagem da Cananeia, né, quando Jesus encontra ela no poço, o próprio Senhor diz assim, a salvação é para os filhos de Israel, né, porque, ou seja, desde o início, Deus já vinha traçando um plano para um povo escolhido. Se a gente observar só essa palavra, os escolhidos, a gente tem uma ideia até de, como é que eu posso dizer assim, de que como se a salvação, como entre mil aspas, né, como se fosse uma coisa excludente. Não, é só para aqueles. Mas, a partir do momento que nós conhecemos o Senhor, que nós somos apresentados a essa realidade da salvação, todos nós somos escolhidos, né? E quando Jesus encontra a Cananeia, ele diz,
mas não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cães. Claro que isso foi uma linguagem bem figurada, né? Jesus quis dizer ali que ele não poderia tirar a salvação que era destinada aos filhos de Israel, a graça que é dada a eles, para dar a outros que não a merecem. Porque os cananeus eram considerados um povo excluído, né? Um povo que não pertencia à linhagem que Deus vinha preparando. Mas a partir do momento que Deus se revelou em Cristo, todos aqueles que abraçaram a fé, todos aqueles, independente do povo que participasse, tinha ali as portas abertas para a salvação. Né? Tanto que eu peguei um trecho aí do que você disse, que todos somos filhos de Abraão a partir do momento que abraçamos essa mesma fé. Não é isso? Só para ficar claro aí, para tu me corrigir. Não, exato, Cid. Complementa muito bem. Isso. E isso a gente vai acompanhando ao longo da palavra, né, ao longo do estudo da Bíblia, a gente vai compreendendo que, ao passar dos anos, esse plano de Deus foi se concretizando e ainda hoje é presente na nossa vida, né? Esse plano de salvação é aberto a cada um de nós, mas foi preciso, a gente vai entender nesses detalhes da história, que foi preciso o povo passar por esses momentos. É como se o povo precisasse ser purificado, passar pelas provas, conhecer a Deus. Eu lembro que, usando esse exemplo que tu falou, né, história, né, onde Abraão precisa do filho Isaque em sacrifício, eu estava uma vez na faculdade, e tu sabe que o ambiente da faculdade, da universidade, é porta aberta para todo tipo de pensamento, né? E eu lembro que em uma palestra, uma pessoa até blasfemou, né, no meio de uma mesa redonda. Até, principalmente ali onde tu estudava, né? Aquele teu prédio ali era complicado, né? E foi ali mesmo. Teve uma palestra, uma mesa redonda, não lembro qual foi o tema, e surgiu essa história, né, de Abraão, que entregou seu filho Isaque. E uma pessoa blasfemou, inclusive, dizendo assim, mas como é que pode um Deus, uma pessoa que se diz Deus, exigir de um homem que ele execute seu filho em sacrifício a si mesmo? Não existe isso. E ele usou umas palavras que eu não vou nem repetir, porque não cabe agora falar isso. Mas o que na hora aquele homem não entendeu, e que talvez muitos não entendam, é que, comparando, como você colocou aí, a gente vê nesse ato de Deus, de cobrar, pedir, né, a Abraão o sacrifício do seu filho, a oportunidade do homem se unir ao sentimento de Deus. Como será que Deus se sente em relação ao homem? Ter que entregar o seu filho único, o seu filho amado, parte de si, para ser sacrificado por pessoas que talvez nem o conheçam, né? E que não o valorizam. A mesma coisa ele fez com Abraão. Ele deu a oportunidade de um homem sentir o que Deus sente. Hoje eu enxergo assim. E talvez naquela época, aquela pessoa que usou dessa blasfêmia criticou a Deus, e hoje talvez muitos também não entendam, porque não olhem com os olhos da fé, né, de Abraão. Abraão poderia, naquele momento, ter se negado, não ter quisto passar por aquele sofrimento. Com certeza o coração dele sofreu muito. Mas, como a gente diz, ele é um homem de fé, e a pessoa que tem fé, ele sabia que de alguma forma ele iria voltar. O Deus em que ele estava pondo a confiança dele não iria deixar ele passar por aquele momento. E eu lembro, aproveitando só para fechar o comentário, eu não sei se alguns de vocês já assistiram aquele filme, As Crônicas de Nárnia, né? O autor desse livro, que na verdade é um livro, né, C.S. Lewis, ele tem uma história muito interessante, tanto ele quanto um amigo dele, contemporâneo dele, que é o G. Martin, né? G.G. Martin, alguma coisa assim. O Nelson é que sabe, o Nelson é fã dos livros dele. O criador do Senhor dos Anéis. Ele é muito falado por Padre Paulo Ricardo, porque esse
Lembra aí, Nelson? Eu só lembro o último nome dele, Martin. Por sinal, o final é Martin. Por sinal, o Padre Paulo Ricardo é fã desse livro, do Rei dos Anéis, né? Ele fala muito. Dele. Por quê? Porque esse autor, ele tem uma história cristã, ele é um cristão, desde cedo, os pais, a mãe dele, né, dá um testemunho de cristã, criando a educação dele, e ele se torna um cristão, e ele usa das imagens, dos sentimentos cristãos dentro da... Isso, Tolkien, é. Então não é Martin é do outro. Martin é o outro. Martin é o dos Dragões, que eu já li os livros dele todinho, por isso que tu disse que eu gosto. Que tu também é fã. George Martin, mesmo, Monique falou certo. É o Game of Thrones. Eita, troquei foi tudo. Mas, enfim, é o Tolkien mesmo. Ele tem uma história, assim, muito bonita de testemunho da mãe dele, que deu uma educação cristã a ele. E ele conheceu o C.S. Lewis, né, já na juventude, e ele converteu, com o testemunho dele, com a história dele, o trabalho dele, converteu o amigo C.S. Lewis. E esse Lewis, ele criou dentro das Crônicas de Nárnia uma alegoria cristã. Ele faz o seguinte, no primeiro filme, que é aquele leão, né, do leão que é Aslan, a figura do leão mítico das terras de Nárnia, ele precisa se entregar para salvar a vida de um menino que traiu o grupo deles, né? Ele precisa dar a vida dele para salvar o menino das mãos da bruxa. E ele chega lá, ele se entrega de livre e espontânea vontade, o traidor é liberto, e ele é sacrificado. E logo ao amanhecer do tempo que ele estava lá morto, né? Não fica claro se foi ao terceiro dia também, mas logo ao amanhecer ele ressuscita. E na pedra onde foi feito o sacrifício tem dizendo lá que quando alguém, uma vítima inocente e voluntária se entregar em expiação dos pecados de um traidor, nem mesmo a morte poderá segurar, né? Aquele sacrifício, nem mesmo a morte poderá impedir da vida retornar. Então, ele usa essa figura comparando a imagem de Jesus, que se sacrificou voluntariamente, se entregou como vítima inocente, mas em expiação dos pecados dos traidores, dos pecadores que somos nós. Eu quis colocar essa história porque, assim, para mostrar como, não só na Bíblia, mas na vida real, né, e numa história mesmo que literária, o sacrifício de Cristo é posto para nós como um ato de verdadeiro amor do Pai por nós. E se foi solicitado, foi pedido a Abraão que assim o fizesse, não foi por crueldade de Deus, por simples capricho, ou para ver até onde. Às vezes a gente diz assim, por que será que Abraão foi testado? Porque Deus queria testar a fé dele. Será que Deus não sabia até onde ele ia? Né? Uma das coisas, a única pessoa nesse mundo que nós não podemos decepcionar é Deus, porque ele sabe de tudo o que nós fazemos. Ou será que Jesus não sabia quando chamou Judas, não sabia que ele iria o trair? Né? Então, assim, não foi apenas para testar. Talvez o teste para Abraão precisaria ser uma prova para ele mesmo, não para Deus. Mas ele queria dar a oportunidade ao homem, no caso Abraão, de sentir um pouco do que é que Deus sente e nos entregar por nós a vida do seu filho, inocente, por homens que não merecem, nós que não merecemos, né? Era só para fechar esse comentário mesmo, que eu queria falar isso.